Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia. Quinta-feira maravilhosa, quinta-feira especial. Bora fazer mais uma live aí. Bora fazer mais um vídeo. E hoje no Japão parece que é feriado, né? Parece que é dia vermelho hoje, né? As crianças não vão pra escola. Como é dia vermelho, então tem que ficar em casa, né? É bom, né? É bom pra saúde, bom pra falar que é bom pra saúde é mil grau, né? Mas a gente vamos começar essa manhã aqui falando um pouquinho de Deus, falando um pouquinho de Jesus aí, falando um pouquinho do mestre aí que nos deixou praticamente as escrituras, né, pra gente dar continuidade, né? Porque é necessário, é importantíssimo, principalmente para aqueles que tá fazendo o que Deus manda, levar o evangelho a todas as criaturas. Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é no Brasil, se é no Japão. Não importa o local nem a hora, né? O importante é você fazer a tua parte, né? E quando a gente começa a estudar a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler, a entender o propósito de que Deus tem pra gente, né? E a gente tem que fazer a obra, é levar o evangelho. A obra é pequena, a obra não é grande, sabe? Porque o mundo tem muita gente, então cada um faz uma parte, né? Eu creio que eu faço uma parte, minha esposa faz outra parte, irmão faz outra parte, então o tanto de pessoas que tem no mundo, eu acredito que cada um faz uma parte, né? Depois é toda concretizada, né, mano? Toda juntada e concretizada, né? É assim que é o evangelho. Várias religiões, várias modelos de pregações, né? Tem gente que prega a Bíblia, tem gente que não prega. Então, vários deuses. Todo mundo, eu creio que procura, eu acho que é o mesmo propósito, né? Eu creio que é uma salvação, né? E uma paz no coração, também acredito nisso, né, mano? Todo mundo quer se alimentar de alguma coisa que é espiritual, sabe? Então, realmente, não devemos julgar qual é a melhor igreja, qual é a melhor religião, qual é o melhor. Isso aí não cabe a mim, não cabe a ninguém fazer isso, porque um dia a verdade ela vai vir à tona, né? Ela vai vir à tona e um dia a verdade ela, eu acredito que vai chegar para todo mundo, né? A verdade vai chegar para todos, né? A justiça de Deus ela é infalível, né? Não falha, né? Então realmente chegará esse dia, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho hoje aqui. Ontem falamos de Jonas, né? O que ele tinha feito, né? E hoje a gente vamos falar de Jonas ainda. Vamos dar um pouco da continuidade final de ontem, né? Como ontem era muito longa, né? Então falei, vou deixar essa parte no final para fazer amanhã, para fazer hoje, que é um outro dia, né? Então realmente já sabemos muito sobre Jonas, igual eu expliquei ontem, né? E essa parte eu não vou explicar hoje porque já falei ontem, então a gente vamos falar uma outra parte sobre Jonas, né? A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, né? Hoje vamos falar sobre isso, né? Então, a gente já vimos que Jonas ele foi desobediente a Deus, bem lá no começo, né? Fez o que ele queria, achou que não ia dar nada, e realmente ele teve uma consequência. Só que nessa passagem de hoje que a gente vai falar o seguinte, né? Que Jonas, ele sabia, ele já conhecia Deus. Jonas já sabia a vontade de Deus, ele já sabia o que Deus iria fazer, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era bom, ele sabia que Deus perdoava, ele sabia de tudo, que Deus dava oportunidades. Então,
Jonas, ele já sabia de tudo. Ele simplesmente era um cara preguiçoso, meio que relaxado também. Então, como ele já sabia que Deus perdoaria ele, não mataria ele, então realmente Jonas, ele fez tudo isso mesmo que ele queria fazer. Por mais que ele orou, pediu para Deus uma nova oportunidade, mas hoje a gente vamos ver que ele ainda continua mal criado. Quando ele saiu da cidade de Nínive, né? Ele foi ver de longe se realmente Deus iria destruir aquela cidade, né? Ele sabia que Deus não ia fazer isso, né? Ele já sabia que Deus era misericordioso, bondoso, que não ia castigar. Então, realmente, muita coisa aqui, Jonas, ele já sabia. Mas mesmo assim, ele era um cara que parece, né, que gosta de desafiar Deus, sabe? Desafiar Deus. E chegou a um ponto que tudo para ele tinha já raiva. Ele tinha raiva. E tudo que ele falava no final, tanto faz. Eu quero morrer. Melhor eu morrer do que viver. Então, além de Deus livrar ele da grande baleia, lá o peixe na barriga lá, 3 dias, 3 noites, além dele fazer o que ele fez, tudo no começo lá, Deus o perdoou. Então realmente ele começou a ficar mais mal ingrato do que antes, porque tudo para ele, que eu morra, que eu tanto faz estar vivendo aqui, morrer morreu. Então ele já estava com isso na mente dele, já estava isso no coração dele, e Deus não se agradava de ficar ouvindo essas coisas, né? Uma pessoa que é preguiçosa, que é uma pessoa que é ingrata, né? Porque realmente, quando Jonas ele saiu de Nínive, né? Ele foi para um lugar onde o sol nasce e sentou-se ali. Então, como estava muito quente mesmo, como fosse o calor do deserto, e lá em Nínive também é muito quente, né? Aquelas partes de Israel, aquelas partes onde Jesus andava, aquele lugar todo ali, Jordânia era muito quente. Então, realmente, precisaria de um guarda-sol ou um guarda-chuva, até mesmo uma sombra, algo assim. E Deus ele foi misericordioso com Jonas, né? Então, como ele estava ali descansando embaixo de um sol muito quente, né? Deus fez uma folha crescer. Fez uma folha crescer até onde ele pudesse descansar sem que o sol queimasse a cabeça dele ou até mesmo o corpo dele, né? Então aconteceu isso. Fez a folha crescer e no dia seguinte Deus mandou um inseto, né? Que comesse aquela planta, né? Aquela flor cobriu planta, cobriu ele, né? Então depois que cobriu ele, no dia seguinte o inseto comeu a planta. Comeu até o ponto que ela morresse, né? Aí já não tinha mais sombra para Jonas, né? Então Jonas, ele ficou muito nervoso, né? Ele ficou bravo. A planta cresceu rápido e rápido ela foi embora. Ele era tão preguiçoso, por que ele não jogou água na planta? Por que ele não cuidou a planta que estava cobrindo ele pelo sol quente? Aí foi mais um motivo dele ficar com mais raiva, com mais ódio, continuar falando para Deus, sabe? Que quer morrer, que tanto faz, tanto fez. Então Jonas ele realmente ele
foi muito mal ingrato, né? Além de Deus sempre estar com ele, ajudando ele, ele não queria saber. Tudo para ele era morrer, morreu. Tanto faz, tanto fez. Então Deus falou para ele o seguinte: Jonas, você acha que você está certo de ficar com raiva por causa dessa planta, por causa de alguma outra coisa? Porque o Jonas, quando saiu de Nínive, né, ele começou a murmurar demais. Tudo ele reclamava, reclamava de tudo, qualquer coisa. E as coisas que ele falava sempre tinha no final assim: como morrer, morreu. Eu quero morrer, tanto faz viver. Cara, se você voltar um pouquinho lá na frente de Jonas, você vê que ele clamou a Deus na barriga do peixe, que queria sair dali, que não aguentava mais, que queria uma oportunidade. E hoje nós vemos no final aqui que ele tanto faz, morrer, morreu, e eu com isso, cara, a gente vê Jonas fazendo tudo isso. Quantas pessoas que a gente conhece e fala a mesma coisa? Qualquer coisinha que acontece na vida, ah, morrer, morreu, ficar doente, ficou, tanto faz, tanto fez, sabe? Eu, estudando essa mensagem, né? Estudando essa passagem sobre Jonas, às vezes encontramos nós em circunstância como Jonas. Eu já falei algumas vezes, morrer, morreu, tanto faz viver quando eu era jovem, sabe? Quando eu não tinha filho, eu era moleque. Eu falava muito isso. Ah, morrer, morreu, tanto faz, tanto fez, sabe? Só que eu não falava para Deus, né? Falava pro meu pai, pra minha mãe, sabe? Ah, não tem perigo não, é tranquilo, sossegado, não vai acontecer nada. Como não desse valor pra vida. Mas naquela época eu era um cara muito moleque, né? Então eu não tinha tanta responsabilidade igual tenho hoje. Tenho família, já estou mais maduro do que antes. Hoje eu estudo a Bíblia. Antigamente eu nem estudava, eu nem lia isso aqui. Era molecão, então eu creio que muita gente acho que já passou por isso, por essa fase, né, de moleque, né? Então a gente falava as coisas assim. Mas Jonas, ele não era um moleque, sabe? Jonas, ele já era um profeta. Já era um profeta porque ele já era conhecedor. E outra coisa, Deus falou com ele, né, mano? Deus falou com ele, então ele já tinha um cargo maior com Deus. Ele já tinha um propósito com Deus, sabe? Ele já tinha que fazer a obra. Então, realmente, a obra de Jonas, ela foi no começo bem relaxada, né? Porque ele não obedeceu a Deus. E depois ele voltou atrás, tentou se redimir contra Deus, ficou os 40 dias lá pregando da palavra de Deus. Mas no final, que é a parte final de Jonas aqui, né? A gente vê que cara mal criado, que cara que não dá valor pra nada, que cara que não tá nem com a paçoca, que preguiçoso também. Cara, quando eu vejo essa passagem de Jonas, eu eu venho aprender, né? Eu venho aprender mais porque eu não quero ser como Jonas, sabe? Cara, eu não quero falar as mesmas palavras que Jonas fala aqui. Então, realmente, a gente tira de aproveito isso, né? A gente aprende que não podemos ser que nem Jonas, não podemos ser como as pessoas são hoje no mundo. Qualquer coisinha larga Jesus, qualquer coisinha larga Deus, qualquer coisinha é uma coisinha e um argumento para largar Jesus e largar Deus, entendeu? E outra coisa, qualquer coisa que acontece na vida também, culpa Jesus, culpa Deus, como ele tivesse culpa, sabe? As coisas que acontecem na vida de cada pessoa, né? E Jonas, ele sempre teve tudo. A presença do Senhor, sempre esteve com ele, sempre Deus falando com ele. Ele não queria nem saber, mano. Do Jonas, ele não tava nem capaz, não, mano. Jonas, realmente, se você for começar a ler essa parte final, depois vocês vão fazer uma leitura bíblica, você vai ver que Jonas, ele tanto faz, tanto fez, está vivo. É esse ponto que ele chegou a falar com Deus. Tudo quero morrer. Morrer, morreu. Viver, viveu. Cara, e isso é uma pessoa que não agradece a vida que tem, não agradece a saúde que tem, não agradece os livramentos que teve.
Então, realmente, são pessoas que não reconhecem. Não reconhecem e para reconhecer, tem que passar por muita luta mesmo. E dependendo, passa pela luta e ainda não vai reconhecer. Então, a gente vamos fazer uma leitura agora para vocês verem como que Jonas ele foi tão ingrato, como ele foi malcriado, como ele foi preguiçoso, como ele foi, cara, o que ele foi para Deus aqui, vocês vão falar assim, caramba, Deus no comecinho da caminhada de Jonas indo para Tarso, né, a Espanha, em vez de ele ir para Nínive, teve misericórdia, teve bondade, compaixão e não deixou ele morrer, fez que a escritura concluísse, né? Mas no final aqui vocês vão ver que Jonas ele é mal ingrato. Né? Mal ingrato, mas a gente conhece Deus, né? A gente conhece Jesus. Ele tem as palavras certas, né? As palavras certas para me corrigir, para corrigir você, para você se redimir, para você aprender, para você mudar a sua posição, né? Então, realmente, vamos estar fazendo uma leitura aqui, que é a leitura final da caminhada da palavra de Deus, que a gente está lendo hoje. Hoje a gente vamos estar dando continuidade à caminhada de ontem, né? Então, a caminhada de hoje, ela é curta, não é longa, né? É poucos... É um versículo só. Ontem lemos 4. Falei, meu Deus do céu, pensei que isso não fosse acabar, porque era muito. Hoje não. Hoje é só um versículo que a gente vai ler assim, um capítulo aqui. Um capítulo de Jonas, né? Capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Então é bem curtinho essa passagem aqui, né? Então vamos lá. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Olha só, preste atenção. O negócio aqui é frenética mil grau. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então, orou assim: ó Senhor Deus. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Ele falando para Deus. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão, misericórdia, sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar ninguém. Agora, ó Senhor, acabo com a minha vida porque para mim é melhor morrer do que viver. Cara, esse cara aqui é louco, mano. Ele é louco, mano. Jonas é louco. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Cara, eu acho que nessa passagem aqui, como ele saiu de Nínive, né? Aqueles 40 dias ele pregando o evangelho, ele pregou com raiva, você pregou com ódio, sei lá o que deu nele, porque aqui fala que ele estava saindo de Nínive, né? Então, realmente, já tava com tanta raiva, com tanto ódio. Cara, Jonas, ele era louco, mano. Maluco. Então, o Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Sem motivo nenhum. O cara tava com raiva, com ódio, o cara tava louco já. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, porque Deus falou que ia destruir a cidade. Como o povo lá ele se redimiu, eles começaram a fazer a coisa certa. Então realmente Jonas achou que aqui, como ele sentou para ver, ele já estava na dúvida se Deus realmente iria destruir a cidade. Ele estava na dúvida, porque ele não iria sentar ali para ficar assistindo, iria para outro lugar, mas não sentou ali para ficar assistindo o que iria acontecer. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, porque onde ele estava ali estava muito quente, para que ele dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Olha só, presta atenção. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer,
Por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento que vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então, quis morrer e disse. Ele já está falando que quer morrer. Por causa de um solzinho, por causa de alguma coisinha bem leve que nem iria prejudicar ele, mas ele era muito mal ingrato. Né? Ele era muito mal ingrato, resmungão, chorão. Para mim, é melhor morrer do que viver. Olha Jonas falando, né, para Deus, né? Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa desta planta? Então você vê que a planta ela nasceu, a planta ela cobriu ele, né? A planta depois o bicho comeu, ela secou. Mas desde quando Jonas teve coragem de regar a planta, cuidar da planta, só queria saber de dormir, então era um preguiçoso. E Jonas respondeu o seguinte: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva, que até quero morrer. Cara, eu nunca vi um cara tão louco e tão fraco, né? Igual o Jonas. Tudo ele quer morrer e quer ver a morte. Então o Senhor disse: esta planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela, nem uma aguinha você jogou. Você simplesmente só queria receber as bênçãos, você só queria receber um presente e ficar acomodado. Nem sequer aguinha, nem sequer um carinho dentro da planta, nem sequer viu a planta como ela cresceu. Então, realmente, agora você está com raiva disso, porque o bicho comeu, ela secou. Então, o Senhor Deus disse: então planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você fez nada por ela, nem a fez crescer, jogando uma água, né, por exemplo, né, ou cuidando dela. Mas mesmo assim, tem pena dela. Então eu, olha só Deus falando, então eu, com muito mais razão do que você, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde as mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Deus falou para ele, né? Porque antes de Jonas chegar em Nínive, a cidade estava igual Sodoma e Gomorra. Eu até falei isso que foi no estudo anterior. Mas Deus viu que as crianças não tinham culpa. Animais também não tinham culpa. E mesmo assim, ele falou para Jonas: então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais são inocentes. Então, se Deus fosse destruir tudo ali, destruiria com as pessoas boas ou as ruins, os animais que não tem nada a ver com a paçoca. Então, seria assim. Então, a gente lemos aqui, foi um versículo pequenininho, né? Hoje foi um versículo, um capítulo bem pequenininho, não é nem muita coisa, né? Mas a gente vimos que Jonas ele é mal criado, Jonas ele é desobediente, Jonas é uma pessoa incrédula, Jonas é uma pessoa que tudo ele reclama, Jonas é uma pessoa que nunca está satisfeito com nada. Se mesmo Deus o abençoando, ele vai reclamando. E Jonas, você vê que ele não estava satisfeito com nada. Teve praticamente oportunidade de fazer a plantinha crescer, cuidar dela, regar, mas não quis nem saber. Então a gente já vimos que Jonas realmente, em toda a passagem aqui da Bíblia, na parte de Jonas, em nenhuma parte a gente pode falar que esse Jonas se redimiu contra Deus, para Deus, porque na baleia, na hora de sair, que ele estava lá dentro do peixe, né? Quando engoliu ele, ele queria sair. Ele reclamou que estava 3 dias, 3 noites e não queria morrer assim, né? Dessa forma, né? Ele queria uma oportunidade, mas foi só aquela oportunidade
para depois ele levar o evangelho de qualquer jeito, porque uma pessoa que está pregando de Deus, começa a pregar de Deus, falar de Deus de qualquer jeito, sabe? Tanto faz, tanto fez, se falar a verdade ou se falar a mentira, ou se pregar de uma forma que tantos vão entender ou não. Assim era Jonas. Tudo bem, Jonas chegou em Nínive, falou para todo mundo que Deus vai destruir a cidade, realmente, se não parar de fazer isso. Mas como será que Jonas falou com todo mundo ali? Porque quando ele saiu de Nínive, ele já saiu com tanta raiva, com tanto ódio, como a gente viu aqui hoje. Cara, eu vejo que Jonas aqui realmente é muito incrédulo, é muito mal criado, é muito desobediente, da forma que ele falava com Deus, da forma que Deus deu para ele a vida, da forma que Deus tratou ele super bem, ajudou ele, e mesmo assim é só críticas, críticas, raiva, ódio, tanto faz, tanto fez, morrer, morreu. Então, você vê que aqui na passagem final de Jonas, ele simplesmente a gente vê ele como uma pessoa mal ingrata, né? Mal ingrata, uma pessoa que não representa a Cristo, por mais que ele pregou em Nínive para todo mundo, né? Por mais que ele representou Jesus ali, fazendo a obra de qualquer jeito, praticamente, porque a raiva e o ódio dele era muito grande, né? Uma pessoa que fala que quer morrer, uma pessoa que fala que tanto faz, tanto fez viver, morrer, morreu, eu creio que não tem Deus no coração. Não tem mais Deus no coração, não tem mais amor próprio, não tem mais bondade, não tem mais compaixão, não tem mais o carinho, não tem mais nada, porque simplesmente só vê a morte, a morte, a morte. Tanto faz trabalhar, tanto faz beber água, tanto faz comer, tanto faz viver, tanto faz ajudar alguém, tanto faz levar o evangelho, tanto faz tudo. Então, realmente, tudo para Jonas aqui foi tanto faz, porque quem fala que morrer, morreu, tanto faz viver, viveu. Então, realmente, já não está mais nem aí com a vida e nem com a paçoca, porque a vida é a única coisa que a gente tem para estar tá vivo, né? É o suspiro, né? Então, realmente, depois que sai o espírito, é só carne. Os bichos voltam a comer tudo de novo. E a gente volta para a terra de novo. Do pó viremos e do pó retornaremos. Então, é assim. Depois que o espírito ele vai embora do corpo, o corpo ele não vai ficar mais em pé. Você não vai mais abrir os olhos, você não vai mais crescer o cabelo, você não vai mais respirar, simplesmente vai estar só como estivesse dormindo. Dormindo e os bichos te comendo todo, né? Pra você voltar pra terra, né? Da onde você veio, né? Então Jonas, ele não quis nem saber da onde ele veio. Jonas não. Cara, Jonas. Se alguém falar que Jonas é bonzinho, eu não sei aonde. Em nenhuma parte a gente vê que ele é bonzinho, né? Em nenhuma parte a gente vê que ele reconheceu que ele errou e ter desviado o caminho. Mas no final a gente vê que de tanto ele falar que morrer, morreu, tanto faz viver. Então tudo que aconteceu com ele no começo, no meio, como fosse em vão, né? As coisas que ele fez. Por mais que ele pregou em Nínive, né? Deus não castigou a cidade, não destruiu a cidade. Isso foi bom, porque se a mensagem de Deus não chegasse naquela cidade, ele ia destruir com as crianças, com os animais, com todo mundo junto. Então, realmente, Jonas ele teve uma participação muito boa ali, sim, sabe? Por levar o evangelho. Mas no final a gente assiste aqui, a gente lemos, né, que Jonas ele só falava em morrer. Então, o que adianta fazer no começo?
aquela coisa maravilhosa, coisa bela, coisa magnífica, como fosse, vou estar dando aqui uns exemplos, né? O nosso primeiro amor com Cristo, né? Não é aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa. A gente começamos a viver com Cristo, começamos a conhecer Ele, começam a acontecer coisas maravilhosas na nossa vida. Então, o começo, o amor com Cristo primeiro, o primeiro é fogo, mano. O primeiro ele é demais, mano. O primeiro ele é inesquecível. Aí, de repente, você vai e para, sabe? Você larga Jesus, você larga tudo e você volta à vida que você tem, mundana ou não, sabe? Você volta, você. Tudo que você fez no começo já não faz mais. E você começa a ficar até que nem Jonas. Ah, nada dá certo. Ah, tanto faz, tanto fez. Ah, morrer, morreu. Ah, e assim vai. Vai só crescendo argumentos tristes dentro do coração, né? E Deus, ele entristece, né? Porque já conhece a pessoa que está falando isso, que é o primeiro amor, né? E depois largou. Então Deus já conhece cada um de nós, né? Quando a gente começa a caminhada com Deus e quando a gente larga ele, não quer mais nem saber dele. Mas milhões de pessoas largam Jesus, milhões de pessoas largam Deus. Não é uma pessoa só não, são bastante pessoas. Olha que se você for olhar hoje, tem bastante pessoas que são conhecedoras, olhando na cadeia mesmo, bastante pessoas que estão na cadeia com nomes evangélicos, né? Que os pais são evangélicos, que os pais são pastores, sabe? Então, realmente, depois que sai da cadeia, a maioria vira alguma coisa na igreja, algum cargo ele acaba adquirindo porque ele quer uma mudança e Deus fez uma mudança e ele quer que as pessoas mude também e não vá ser preso como ele foi ou ter feito algo ruim que não venha cometer, que não venha fazer para não passar o que passou e ter o mesmo praticamente castigo, né? A lei do homem aqui é assim. Se você mata, você pode acabar morrendo e você vai preso. Qualquer coisa que você faz de mal tem uma consequência. Então, realmente, tudo é uma coisa levando a outra e te leva para o buraco, dependendo do que você está fazendo. Então, realmente, a gente, quando estudamos a passagem de Jonas aqui, a gente vimos que Jonas ele não foi preso, né? Ele não foi preso, ele não matou ninguém, simplesmente ele só fugiu, desviou do trajeto e Deus queria algo com ele, ele não fez. E no final, por mais que Deus perdoou ele, livrou ele de morrer na barriga do peixe, e no final você vê que ele é só tristeza da boca dele, né? Tristeza da boca dele, e tristeza e atitudes dele que não são muito agradáveis também. Então, se eu ver Jonas no começo, eu falo que Jonas ele é um fujão. Aí se eu vejo Jonas na metade da passagem, eu vejo que Jonas se redimiu, voltou atrás e foi pregar o evangelho. E você vê na parte final Jonas falando: tanto faz viver, morrer, morreu, e provocando Deus, sabe? Que Deus é que dá vida pra gente, né? Então você vê que Jonas ele foi no começo um fujão, um fugitivo, no meio reconheceu, teve a chance de redimir, redimiu, e no final ele tanto faz, tanto fez viver, morrer, morreu. São passagens da Bíblia, né, que a gente aprende. A gente aprende, a gente não vai querer fazer como ele fez. Quando a gente faz um estudo bíblico, a gente precisa aprender com esses caras. Precisamos aprender com esses caras. Muita coisa, porque eles ensinam a gente. Pra gente não passar pela mesma coisa, né? Porque dependendo das nossas situações, ou do momento,
Pessoas passam. Principalmente quando a pessoa ela tá num relacionamento e o relacionamento acaba. Ambos se amam. Às vezes um não gosta mais do outro. Então realmente rola um ciúmes. Aí vem a loucura. Já que não é minha, não é mais de ninguém. E a pessoa acaba matando a pessoa. Sendo cristão ou não. Pelos ciúmes, pela loucura. Cara, o negócio é complicado. Aqueles 5 segundos de luta, aqueles 5 segundos de loucura, faz você cometer as coisas. Faz você cometer as coisas até mesmo pior do que Jonas. Graças a Deus aqui, Jonas não chegou a tirar a vida de ninguém. Mas se ele não fosse lançado no mar, eu creio que o barco ia cair, ia afundar, e todos iriam morrer ali. No caso de um, todo mundo iria pagar o pato. É assim. Vou dar dando um exemplo, né? Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem. Você está numa praça. Você é do bem e de repente chega 5 pessoas que deve algo para alguém. E esse alguém, ele pode ser um traficante, pode ser um justiceiro, pode ser um matador de aluguel. E essas 4 pessoas devem algo a outra pessoa. E elas são procuradas já com a cabeça em jogo, né? Quero eles, tanto faz, tanto fez, morto ou vivo. E se você, porventura, tem 4, você tá na pracinha, 4 pessoas chegam e você vai até as 4, começa a rolar uma amizade. E se você tá ali, eles são procurados e alguém que quer pegar eles, matar eles, você tá no meio, você vai junto, é preso junto, morre junto. São coisas que temos que prestar atenção. Não é porque a gente tem Cristo, a gente tem que fazer as coisas maus ou tem que estar no lugar mal. Jesus, ele sabia fazer as coisas, sabe? Não importava onde acontecia tal coisa. Ele iria lá, pregaria o evangelho, entrava e saía e fazia a diferença, né? Então, a gente tem que aprender com Jesus. Não podemos aprender com Jonas, não. Se é para você aprender alguma coisa com Jonas, você vai aprender só levar o evangelho, não ser desobediente. Quando Deus falar, vai para tal lugar, vai, não desvie. Mas no final do estudo hoje que a gente vimos, não podemos aprender nada com Jonas. Na parte final, a parte 4, não tem como aprender alguma coisa com Jonas, né, não? A gente aprende a não ser como ele. Então a gente vai ficando por aqui com esse. Hoje foi bem curtinha a passagem, a mensagem, né? Aquela mensagem bem curta mesmo. Não é muita coisa, mas, pô, o pouquinho que a gente aprende aqui, a gente não comete a mesma coisa, a gente não faz a mesma coisa, a gente aprende. Aprende a não cometer. A gente aprende a ser mais firme com Deus, mais firme com Jesus. Eu creio no milagre e eu creio na salvação.
Então, eu faço o que tenho que fazer e crédito aqui é com Deus, mano. Crédito aqui é com Jesus. Crédito aqui é com o Pai, né? Então, realmente, se é pra me ganhar crédito, não é com ninguém aqui na Terra, não. É só com Deus. Eu creio, eu acredito, né? Cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu dou uma folheada, eu tento entender cada vez mais. Eu creio que Deus ele bate palmas, né? Fica feliz com a minha atitude, né, mano? Pô, meu filho Dudu tá levando o evangelho. É método de internet? Tá levando. Sempre tem alguém assistindo, sempre tem alguém vendo, então ele tá fazendo a obra. Um dia alguém vai assistir, talvez vai tocar no coração, talvez vai sentir vontade de fazer o que eu faço. Então, realmente, Deus vai se alegrando cada vez mais. Nunca a nossa obra aqui na Terra ela é em vão. Não é. Se você pregar de Jesus, se você pregar de Deus, qualquer palavrinha verdadeira, eu creio que já é um evangelismo e é só crédito que você vai ganhando com Deus, mano. É só crédito. Não só o crédito, né? Você também vai ficando feliz. Você vai ficando feliz. O seu coração vai se enchendo cada vez mais. Você vai se alegrando pelas circunstâncias e pelos momentos também. Então, realmente, não importa o que as pessoas pensam do que você faz. O importante é você e Deus, você e Jesus, você e a sua esposa, você e os seus filhos, você e o seu lar. Esse é o mais importante, entendeu? Então, realmente, quando você for falar de Jesus, não tenha vergonha. Quando você for falar de Deus, não tenha vergonha. Tenha, sim, cada vez mais coragem, né? Mais coragem e sinta-se privilegiado. Sabe por quê? Quando você grava um vídeo, quando você grava algo de importância, não é um vídeo qualquer. Não é um vídeo que eu filmo uma câmera, que eu filmo um microfone, que eu filmo alguma coisa assim, material, não. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, sinta-se importante, sinta-se feliz, sinta-se alegre e sinta-se corajoso e sinta-se fazendo a obra de Jesus, fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho. Sinta-se como uma pessoa vitoriosa. Não importa quantas pessoas vão assistir, não importa se é uma, se é duas, se é zero pessoa, não tem importância isso. Não. Eu não ligo para isso não. Como eu já faço muito vídeo, como eu já faço muita live já há muitos anos, se tiver espectador, tem. Se não tiver, não tem. Mas a mensagem ela vai ser passada, mano, porque a partir do momento que você fala algo de Jesus, algo de Deus, a sua boca tá mexendo, tá saindo palavras, tá saindo letras, Deus tá ouvindo, mano. Deus tá com você, Deus tá feliz, Jesus tá feliz, você tá fazendo o que tem que fazer. E esse método de internet hoje em dia, no mundo, é o método mais eficaz, né? É o método mais fácil, né? De chegar a mensagem a alguma pessoa, a alguém, porque todo mundo tem rede social, todo mundo tem acesso, né? Então é mais prático, né? E as pessoas também têm um carinho pela pessoa, ou a pessoa gosta da pessoa, ou a pessoa é um amigo, é um colega, tem vontade de ouvir, né, de aprender. É assim. Então é uma pessoa aprendendo com a outra, entendeu? Aqui eu só falo Bíblia, mano. Eu não venho falar outra coisa não, que não tem a ver, porque como a gente fala de Deus, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que falar da Bíblia, né? Então a gente tem que folhear a Bíblia, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma leitura. Depois você faz o que você quiser, depois que você desligar. Mas quando é a palavra de Deus, você tem que falar a Bíblia, né? Tem que falar de Jesus, tem que falar de Deus e, como eu sempre venho falando nos meus vídeos, né? Crédito aqui é com Jesus, crédito aqui é com Deus. Quanto mais você falar de Jesus, quanto mais você falar de Deus, é um espacinho que você ganha mais no céu e mais crédito com Deus, mano. Porque você está fazendo o que ele está pedindo. Eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz por eu ter essa coragem, sabe? Eu fico feliz por eu ser assim também.
levar o evangelho. Eu fico feliz por Deus me dar esses dons, sabe, de coragem, dom de estar fazendo a obra dele, de não ter vergonha, sabe? Não é todo mundo que é assim, não. É todo mundo que abre uma câmera para falar de Jesus. A maioria tem medo, né? A maioria tem vergonha. A maioria é reservado, sim, são reservados, mas na hora de falar besteira, porcaria, não é reservado. Mas quando é para falar da palavra de Deus, é reservado. Eu não, mano, eu falo de Deus em qualquer lugar. Não tem problema nenhum, que para mim a caminhada já sei como é que é, então para mim é mais fácil, né? Para mim tudo é mais fácil, porque já tô acostumado com câmera, com áudio, com público, sem público. Como a gente vai gravando vídeos, então a gente não tem tanta vergonha quanto muitas pessoas têm de abrir um vídeo, um áudio. É, cada um, né? Tem gente que, para abrir a câmera, abrir uma live, né? Tem que pentear o cabelo, tem que escovar o dente, tem que cortar a sobrancelha, tem que limpar os ouvidos, tem que ter a melhor roupa, a melhor gravata, tem que colocar tudo para ficar bonito e perfeito. Cara, eu vejo o seguinte, né, mano? Isso é cada um, né? Mas para falar de Jesus, para falar de Deus, não precisa tudo isso não, mano. Simplesmente é só abrir a Bíblia e dar um estudo, né? Tem gente que gosta muito de manter a imagem, né? Deixar a imagem bonita. Não é pecado, não. E não é feio também, não. É bonito você tá com a melhor roupa, sabe? Você tá com o cabelo penteadinho, cortadinho, tudo os negócios. Da hora. É legal. Eu mesmo, eu só escovei o dente, só tomei um café. Cabelo penteado nem tá. Ele já tá caído pros lados. Então fala, pentear pra quê, mano? Eu pentei mesmo quando eu vou sair mesmo. Aí a gente coloca um gel, um mousse aí, vai molhar o cabelo, arrepia um pouco pra cima, aí a gente penteia, mas eu acordei quase agora, né? Faz um tempinho, já terminei meu café, falei, hoje eu vou falar de Jesus, vou falar de Deus, eu vou abrir a Bíblia lá e vou falar alguma coisa boa que a gente lemos ontem e hoje, e Deus, ele quer isso, se agrada. E a gente, de costume, né? A gente vai acostumando, costuma, sabe? Quando eu comecei a fazer meu primeiro vídeo, na primeira vez, eu não fiquei com vergonha não, sabe? Porque eu lembro quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu tava num restaurante, né? Era um pessoal que tava ali, já gostava de fazer palhaçada, então, como tinha uma câmera, classe fotográfica, que gravava também, comecei a gravar, falar um monte de abobrinha, eu não era nem cristão, então ali foi um dos primeiros vídeos, né? Aí eu fui dando continuidade, aí depois eu virei cristão, comecei a fazer vídeo também, comecei a fazer live, comecei a dar mais continuidade à palavra de Deus, né? Antes era só bobeira que eu falava, aí depois que eu comecei a aprender, aí comecei a falar de Deus. Então, para mim não foi difícil abrir uma câmera e falar de Deus. Para mim foi tão fácil, foi tão simples, sabe? Uma coisa tão normal para mim como fosse acordar e ir pra rua e falar com alguém, sabe? Para mim foi tão simples, sabe? Eu posso abrir a câmera 10 vezes e falar 10 versículos da Bíblia, 10 estudos bíblicos. Vai ser para mim uma coisa normal. Então, realmente, tem pessoas que têm aquela dificuldade de falar de Jesus, tanto na rua, tanto no trabalho, tanto numa câmera, tanto num lar. Talvez não tenha a mesma força, coragem, sabe? Não tenha o mesmo pensamento que eu, então não consegue. Agora, quando a pessoa já está com aquele propósito de fazer algo, vai fazer. Não importa, não importa se é na rua, se é na internet, não importa. A pessoa, quando tem aquele propósito no coração, ela vai fazer. Simplesmente
ela vai fazer e vai levar o evangelho. Vai levar com dor ou sem dor, a pessoa ela vai levar doente ou não, ou sã ou não, ela vai levar o evangelho. Eu, quando eu comecei a gravar meus vídeos, bem no comecinho, né? Eu pensava o seguinte, cara, quando você vai fazer um vídeo, tem que ter público. Se não tiver público, como é que vai fazer o vídeo? Eu ficava pensando assim, caramba, é verdade. Aí eu assistia as pessoas fazendo vídeo, né? Aqueles público grande, né? E eu ficava pensando, nossa, quando a gente vai fazer um vídeo, tem que ter público para fazer um vídeo. Aí a gente abre uma rede social, a gente vê lá que tem webcam, tem câmera. Aí você abre um canal no YouTube, você atinge a meta de públicos, né? Aí você ganha também a chance de fazer live ao vivo. Então você acha que tem que fazer live, estudo, se tiver alguém. Você pensa assim. Muitos pensam assim. Muitos acham que tem que ser assim. Eu só faço live se tiver alguém. Eu só faço vídeo se tiver alguém. Eu só prego se tiver alguém. Não, mano. Não pode pensar assim, não, mano. Quando você faz um vídeo, quando você faz uma live, quando você faz algo que tem a ver com entretenimento, você precisa pensar numa coisa. Tendo o público ou não, você tem que falar de Jesus. Você tem que falar de Deus. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa que vai assistir você. Sempre vai ter uma pessoa que vai ouvir a palavra de Deus. Então, não cabe você ficar com medo. Não pode ter medo. Não pode. Eu aprendi isso. Cara, aprendi isso. Não pode ter medo para fazer algo para Deus. Não importa quantos vão assistir. Não importa o que as pessoas vão falar. Pô, você faz vídeo, você fica falando sozinho tanta hora, tal, tal. Você é louco. Cara, eu posso falar, sabe? Ninguém é louco. Ninguém fala sozinho. Todo mundo sabe que Deus está nos observando. Então você nunca tá sozinho, mano. Se você faz coisa errada, Deus só tá te observando. Se você faz coisa certa, Deus só tá te observando. Então realmente sempre tem alguém te observando. Então a gente tem que pensar assim na hora de fazer algo bom, né? Não algo ruim. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que as pessoas acham e não importa o que as pessoas vão falar. Simplesmente pregue a palavra de Deus, pregue a Bíblia, que tenha convicção que você vai conseguir. E já era. Assim, sim você vai vencer. Então a gente vai ficando por aqui. Agora eu vou fazer a minha inalação aqui. Aqui os aparelhos já. Fazer inalação. 3 por dia. E a gente vai melhorando dia após dia. Então, para todos vocês que acompanham essa live, acompanham esse vídeo ao vivo, exclusivo, o momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. Um forte abraço e Deus abençoe todos vocês. Ótimo dia 23, né? Feriado no Japão. Vermelho. Ótima quinta-feira hoje. Quinta-feira especial. Amanhã é sexta, amanhã é sextou. Ai, se Deus quiser, hoje eu pego alta, né? Hoje ou amanhã. Se Deus quiser, essa semana ainda eu pego alta, né? Dessa pneumonia que eu peguei. E fico livre pra sair pra rua. Aí eu faço umas lives na rua lá. Meu primeiro dia na rua. Essa tosse que vai demorar um pouquinho de sarar. Que afetou muito o pulmão, né? Então, um forte abraço para todos vocês aí. A gente vai ficando por aqui. E fica atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas lives e as nossas histórias de palavras de Deus ou alguma coisa que a gente vem falar aqui diferente também. E aí é nóis, mano. Um forte abraço e eu vou encerrar por aqui. Falou! Até mais! Tchau!